Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, certo? Professor Diego na área novamente aqui. Primeira coisa, antes de tudo, agradecer as mensagens, agradecer as curtidas, falar que as mensagens que eu recebi todas positivas, sabe? Dessa série que a gente está construindo aqui. Então, eu peço muito, me ajudem a difundir mais esse conteúdo, é conteúdo de graça, né? A única coisa que eu peço é para se inscrever no canal, você curtir aqui ativar o sininho que vai fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. E é isso que eu quero fazer, levar a educação, né, através da matemática, que é a minha área, para mais pessoas, para mais alunos, para mais estudantes, né, que vai para a gente aumentar esses números. Eu sei que a pandemia fez, aí eu estava assistindo ontem uma matéria, como que a pandemia, a gente estava indo bem de degrauzinho em degrauzinho, construindo a educação brasileira, devagar e sempre, né? A gente parece que não, parece que sempre está andando para trás, não, a gente está construindo, tá sempre aumentando os números e a pandemia veio, tipo, jogando um balde de água fria. O tanto que a gente andou assim nas as últimas 2 décadas, vamos falar assim, né? A gente sofreu um banho de água geladíssima mesmo, sabe? E talvez essa, não só é comigo, né, mas outros professores, eu acho isso o máximo. Estão disponibilizando vídeos gratuitos no YouTube, pegaram essa ferramenta, abraçaram e estão distribuindo. Eu acho isso daqui extremamente interessante, extremamente legal. Matemática, português, biologia, física, certo? E é isso. Então, se vocês tiverem conteúdos, compartilhe. Eu gosto de compartilhar sempre. Então, é esse daqui. Então, vamos para a aula de hoje, continuando ainda na revisão, antes de entrar, né, matérias do fundamental. A gente vai falar um pouco hoje sobre potenciação, relembrando conceitos aí do ensino fundamental. Então, vamos lá, vamos iniciar. Então, para iniciar a aula de hoje, vamos falar de potenciação, certo? A definição de potenciação, seja A um número real, né? E N um número inteiro. Denominamos potência a expressão A elevado a N, dessa forma aqui, ó. Dessa forma aqui. Isso é uma potência. Onde A é chamado de nossa base. Então, sempre quando eu vi falar da base de uma potência, é o número de baixo. E N recebe o nome de expoente. O número de cima ali, né, ele vai estar elevado a N. Então temos alguns casos onde iniciar mesmo as propriedades, que é uma coisa interessante das potências. Quando a gente fala assim, ó, se o nosso N for maior que 1, igual nesse nosso primeiro caso, então A elevado a N é igual ao produto de N fatores idênticos. Como assim? Vamos lá. Se eu tenho um exemplo aqui, 3 ao quadrado, isso significa que, olha lá, então A é igual ao produto de N fatores. Quem que é o nosso N? A nossa base, é o número de baixo, ou seja, vai ser 3 vezes 3. Por quê? A gente vai contar, isso daqui serve para a gente contar quantas vezes a gente vai repetir o nosso fator. Ou seja, isso é igual a 9. Por exemplo, tenho aqui 5 ao cubo, certo? 5 ao cubo. Tanto o elevado a 2 e elevado ao 3, eles recebem nomes um pouquinho diferentes, né? A gente fala elevado ao quadrado e elevado ao cubo. Então seria o quê? 5 vezes 5, opa, vezes 5 novamente, certo? E chegaríamos aqui a 125, certo? Tem uma atenção aqui, pessoal. Há um pequeno problema, vou até colocar em vermelho aqui, certo? Porque isso aqui, ó, se a gente estiver falando da nossa base, for um número negativo, então tenho aqui, ó, por exemplo, menos 3 ao quadrado. Isso seria o quê? Menos 3 vezes menos 3. E isso seria 9. Agora, quando eu falo menos 3 ao quadrado, isso significa menos, certo? 3 vezes 3.
Esse menos aqui, ó, é esse cara aqui. Ele não pertence a esse número, certo? Ele pertence à operação, ou seja, seria menos 9. Então tomem cuidado quando a gente estiver falando aqui dessa parte com os números, a nossa base for um número negativo, certo? Pode dar essa pequena diferenciação, então aqui é sempre legal colocar essa atenção aqui. Ok? Passamos então para o nosso segundo caso. Se o nosso n for 1, ou seja, a elevado a 1 é igual a a. Esse daqui é um caso assim, é que simples, mas a gente acaba errando muito na hora que a gente for operar, fazer operações utilizando a potência. A gente acaba esquecendo, né, que aqui tem um número, que é o 1, certo? A maioria das vezes, alguns alunos pensam que é um zero aqui por não ter nenhum número aparecendo, mas na verdade é o número 1 que aí vai aparecer. Então tem lá, por exemplo, se eu te falar 3 elevado a 1, isso é igual a 3, ou 3 é igual a 3 elevado a 1, né? Se eu tenho menos 2 elevado a 1, isso é o quê? É menos 2. Certo? Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Terceiro caso, e se meu n for o zero, né? Com a diferente de zero, tudo bem? Senão temos uma indeterminação nesse caso. Quando falamos isso, sempre a elevado a zero vai dar 1. Ok? Então, se a gente pensar aqui de a elevado a zero é igual a 1, temos o seguinte caso. Por exemplo, 5 elevado a zero, isso é 1. 1000 elevado a zero, isso é 1. Certo? 0,1 elevado a zero, isso é 1. Tudo bem? Então, qualquer número real elevado a zero é igual a 1. E se o nosso n for negativo, ou seja, ele é menor que zero, né? Se o nosso expoente for zero, o que que acontece? Olha aqui, ó. Se o nosso expoente for negativo, a gente transforma ele numa fração, certo? A base é transformada numa fração e o expoente passa a ser positivo. Esse daqui é um dos casos que mais pega nessa relação aqui. Por exemplo, se eu tenho lá 2 elevado a menos 3. Olha lá, pela definição, então, seria 1 sobre 2, que é a nossa base, e aí o 3, né, o menos 3, ele passa a ser positivo e fica, então, 3. Outro caso, eu tenho lá 3 elevado a menos 4. Isso aqui seria 1 terço elevado a quarta. Mais um caso aqui interessante para a gente ver. Se eu tenho a seguinte operação aqui, ó. Um número é um número real, né? A nossa base é um número real, elevado aqui nesse caso ao quadrado. Olha lá, seria o 1, deixa eu colocar o parênteses depois, o 1 sobre nossa base que é meio, tudo aí, né? É menos 2 aqui, né? E aí fica ao quadrado. E aí, como está dentro do parêntese, nós podemos operar essa fração, matéria vista na aula passada, né? Operando seria que eu mantenho de cima e inverto de baixo. Professor, pode fazer direto? Com certeza que pode fazer direto, né, pessoal? Então isso é a mesma coisa que 2 ao quadrado, né? Porque 2 vezes o 2, 1 vezes 1, isso dá igual a 2. Tudo isso estava elevado ao quadrado, isso é igual a 4. Então, olha só, meio elevado a menos 2 é a mesma coisa que 4. Tudo bem? E aí passamos às nossas propriedades envolvendo a potência. Então temos aqui a nossa primeira propriedade. Quando a gente fala assim, ó, A e B são números reais, né? Isso daqui eu estou já falando para todos, tá, pessoal? A matemática tem essa questão, eu gosto sempre de frisar isso, que a matemática tem a sua elegância, por isso que a gente tem que deixar bem explícito a qual conjunto de números eles pertencem.
Então, quando eu falar qualquer. Se aparecer A e B aqui, eu estou falando de um número real, em todas as propriedades. Se eu estiver falando de M ou de N, eu estou falando de números inteiros, certo? Então, primeira propriedade, produto de mesma base. E essa daqui já fica até meio decorado da escola, né? Produto de mesma base, eu somos expoentes, né? Então, falando um português mais formal, seria para multiplicarmos potência de mesma base, conservamos a base e adicionamos, somamos os expoentes. Ou seja, tenho lá a mesma base, 2 elevado ao cubo, vezes 2 elevado ao quadrado. O que eu faço aqui? Mantenho a base, que é o meu número 2, esse cara e esse cara aqui, né? E somo meus expoentes. Então vai ficar 3 mais 2, que é a mesma coisa. Então, que 2 elevado à quinta. Certo? Um detalhe importante sempre nesse caso aqui é sempre lembrar que isso aqui é diferente disso aqui, ó. Tá? Isso aqui é diferente disso aqui. Bem, não podemos generalizar e, na verdade, não temos propriedade para a soma de potências. O máximo que a gente pode fazer, né, mas não chega a ser uma propriedade na minha visão, é deixar um número comum em evidência, né? E isso daí é uma questão que a gente pode até ver, a gente fatora o número, deixa um em evidência, né? E aí faz a fatoração dele ali montando bonitinho. Só dando um spoiler aqui para as próximas aulas, isso daqui seria isso daqui, ó. É a mesma coisa que 2 ao quadrado, fatorei, né? Seria igual a 2 mais 1, ou seja, seria 3 vezes 2 ao quadrado. Certo? Mas isso daí, igual eu falei, não nos auxilia muito. Auxilia na hora de resolver alguma expressão matemática, né? Alguma expressão numérica. Certo? Mas isso daqui eu não considero como propriedade, tudo bem? Então, então não temos propriedade para a soma das potências. Aqui, isso daqui para mim é uma fatoração. Uma fatoração a gente pode fazer com qualquer conjunto dos números. E aí, eu passo aqui nesse caso para consciente de mesma base. Então, se eu tenho a mesma base, certo? Tanto no meu numerador como no denominador, eu faço a subtração, né, dos meus expoentes. Então, para dividirmos potências de mesma base, conservamos ela, né, e subtraímos seus expoentes. Por exemplo, eu tenho lá 7 elevado à quarta sobre 7 ao quadrado, mantenho a base e faço 4 menos 2, que isso é a mesma coisa que 7 ao quadrado. Certo? E aqui é até legal o caso lá de número ser elevado a zero. Se a gente utilizar aqui, ó, 12 elevado a sexta sobre 12 elevado a sexta, utilizando essa propriedade, vai ficar 12, 6 menos 6, seria 12 elevado a zero, e isso seria igual a 1. Certo? Terceira propriedade. Quando a gente fala da terceira propriedade, produtos de potência de mesmo expoente. E aí, pessoal, a gente consegue agrupar as nossas bases para resolver primeiro a multiplicação dentro do parêntese e depois resolve a nossa potência, certo? Por exemplo, posso colocar aqui, né, 3 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado. Então eu posso agrupá-los, então seria 3 vezes 2 ao quadrado, ou seja, isso é a mesma coisa que 6 ao quadrado. Certo? Ou ainda, né, menos 1
menos um não, é muito trivial, né? O 1 é vezes um, só vai mudando o sinal. Vamos colocar outro número aqui, menos 2. Menos 2 elevado à quinta, vezes 4 elevado à quinta potência. Isso seria a mesma coisa, então, que 2 vezes 4, né? Elevado à quinta. E aí seria, então, menos 8 elevado à quinta potência. Ok? Terceira propriedade aí, passando na nossa timeline. Chegamos à nossa quarta propriedade, quociente de potência de mesmo expoente. E essa daqui a gente utiliza, é interessante a gente lembrar ela, porque ela é parecida com a propriedade anterior, só que aplicada para nossa divisão, né? Então, para dividirmos potência de mesmo expoente, a gente conserva o expoente e dividimos as bases. Por exemplo, tenho lá 7 elevado ao quadrado sobre 4 elevado ao quadrado. Isso é a mesma coisa que 7 quartos elevado ao quadrado. Ou ainda, né? Posso falar assim que 10 elevado à quarta sobre 5 elevado à quarta é a mesma coisa, né? Que 10 sobre 5 elevado à quarta. Isso é a mesma coisa que 2 elevado à quarta. Chegamos aqui à nossa quinta propriedade, a nossa última propriedade somente envolvendo potência. Tem umas propriedades que a gente envolve potência com radiciação junto, e a gente vai ver só depois que vê radiciação, certo? Mas está aqui potência de uma potência. Então, se a gente tem aqui, ó, um número com uma potência já elevada a outra potência, o que a gente faz? Para elevarmos uma potência a um novo expoente, a gente conserva a base e multiplicamos esses expoentes, igual está colocado aqui. Então, tenho lá, por exemplo, 2 elevado ao cubo elevado ao quadrado. Isso é a mesma coisa que 2 vezes, vezes 3 vezes 2. E isso é a mesma coisa que 2 elevado à sexta. E é legal colocar aqui embaixo já a seguinte situação, se fosse ao contrário, ó, 2 elevado ao quadrado vezes 3. Como a nossa matemática ela é comutativa, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Podemos fazer aqui, então a gente consegue fazer. E a matemática, pessoal, ela é um exercício constante. Então, quanto mais fazermos exercícios, mais o nosso feeling relacionado à matemática vai ficar. Por quê? Quando eu vou resolver uma expressão numérica, não, resolver uma conta, eu vou me deparar com diversas situações. E quanto mais propriedades, mais recursos temos para resolvê-las, mais fácil vai ficar a nossa resolução. E isso essa propriedade eu gosto muito porque a gente pode fazer mudanças que vai facilitar a nossa conta na hora de resolver uma expressão, certo? Então, isso daqui é interessantíssimo na hora de resolver uma conta. A gente pode fazer essa mudança de base aqui, trabalhar com os números e fazer essas mudanças. E eu gostaria de atentar aqui que isso aqui, ó, 2 elevado ao cubo, isso daqui, né, elevado ao quadrado, é diferente disso aqui, ó, 2 do 3 elevado ao quadrado. Tudo bem? Porque isso aqui, ó, isso aqui a gente já viu que é 2 elevado à sexta. A gente faz aqui, ó, 2 elevado a 3 elevado ao quadrado, né? Não sei nem se é isso mesmo. O que seria esse número aqui que está aparecendo pra gente? Opa, a mesinha que parou de funcionar agora? Uma altura dessa mesa. Então vamos lá, ó. Seria quem? Isso aqui seria 2. Espera um pouquinho, pessoal. Opa, voltamos. Vou terminar aqui. Seria 2. Olha só como que fica sem a mesinha, hein?
3 elevado ao quadrado seria 2 elevado à nona, certo? Então tomem esse cuidado aqui com os números. Tudo bem? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Tivemos um pequeno problema técnico nesse vídeo. Estou melhorando tudo, ainda vou melhorando. Gostei muito do feedback de vocês. Assistam, compartilhem os vídeos, me ajudem a educação matemática chegar a cada vez mais pessoas. Valeu, pessoal. Muito obrigado.